Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Já ouvi vários pregadores e teólogos dizendo que a cruz é símbolo de maldição, mas eu nunca encontrei respaldo bíblico para essa afirmação. A gente sabe que os judeus, eles têm esse mesmo pensamento até os dias de hoje. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, eles tiveram cuidado de não deixar o corpo dele, nem os dos outros crucificados, pendurados ali na cruz, até o dia seguinte, que seria o dia da comemoração do sábado pascal. Eles tinham por base o mandamento do próprio Deus, que está em Deuteronômio 21, 22 a 23, que diz assim: se alguém houver pecado passível de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A prática aqui em vista é a exposição do cadáver de um criminoso ou de um inimigo, e essa horrenda exposição, que simbolizava maldição divina, não podia continuar por mais de um dia. Esse versículo motivou o pedido dos fariseus de ter o corpo de Jesus tirado da cruz antes do cair da tarde. E aí entra José de Arimateia para pegar o corpo, para levar para o sepultamento. Tudo isso antes do pôr do sol, né? Daquele dia. Então, a gente começa a entender que Gálatas 3,13 significa que Cristo, embora inocente, morreu como se fosse um criminoso ao tomar a maldição que pertencia a cada um de nós. O texto é claro em afirmar que é maldito aquele que for exposto num madeiro, e não o madeiro. Aqui não está falando que o madeiro é maldito, mas que aquele que é exposto no madeiro é que é maldito, porque ele cometeu crimes, né, que o levaram a estar ali. Então a cruz em si, né, a madeira da cruz em si, não é maldita. Ela representa a maldição daquele que foi pendurado nela. E é isso que a gente tem que atentar. A cruz era um instrumento de execução penal, né? Não era simplesmente um instrumento de tortura, como alguns afirmam, mas era um instrumento de execução penal. A pessoa ia para a cruz para morrer, não para ser torturado simplesmente, né? Havia o processo de tortura até a morte, né? E Jesus foi executado numa cruz. Isso é fato. Ali ele deu a sua vida por amor a todos os homens pelos quais ele morreu. E aquele que era um símbolo, né, de maldição, a partir daquele momento se torna um símbolo de bênção, porque Jesus morreu na cruz, garantindo a vitória dos que viriam a crer nele, daqueles que creram nele. Então, a cruz agora é símbolo de vitória, símbolo de bênção, e não mais um símbolo de maldição. Quem vê a cruz como símbolo de maldição é porque não entendeu ainda o que Jesus fez na cruz. Alguém pode perguntar assim: mas se fosse outro o instrumento de execução de Cristo, né? Se ele tivesse sido morto, por exemplo, na época não tinha arma de fogo, né? Mas vamos supor, né? Se ele tivesse sido morto fuzilado, o símbolo que você usaria seria um fuzil pendurado no pescoço, ou sei lá, ou na porta da sua casa, ou na igreja? Provavelmente sim.
porque aquilo que foi usado para executar a Cristo resultaria em um símbolo de algo vitorioso, de algo de bênção. Porque na verdade, ali na cruz, Jesus expôs os principados e potestades. Ele envergonhou o diabo ali. Então, a cruz, ela simboliza o maior presente que Deus deu ao homem. Quando você olha para a cruz, você não lembra assim, de um instrumento de tortura simplesmente. Quando você olha para a cruz, você lembra que Jesus morreu ali pela sua vida, no seu lugar. E aquele símbolo virou bênção na sua vida. É por isso que os cristãos primitivos usavam, entre vários símbolos, como o do peixe, né, e outras marcas que eles usavam para se identificar, né, eles usavam também o sinal da cruz. Quando eles estavam sendo perseguidos, para eles poderem se comunicar melhor, sem medo de ser presos pelo Império Romano ou algo do tipo, eles faziam o sinal da cruz, que depois foi adotado pela Igreja Católica como um sinal mais místico, algo assim, mas era um sinal de identificação dos cristãos. E começou a ser usado amplamente nas igrejas cristãs em todos os períodos da história. Algumas poucas igrejas cristãs que têm um entendimento diferente, que rejeitam o símbolo da cruz, e também não é uma coisa que é obrigada a você ter, mas quem usa faz consciente de que aquele é um símbolo de bênção, e não um símbolo de maldição. A cruz também aponta para algumas coisas que o próprio Jesus ensinou. Jesus ensinou que a cruz significa renúncia. Tomar a cruz significa renunciar às ambições egoístas, renunciar ao próprio eu, renúncia do ego, renúncia do orgulho, da pretensão de ser o que não é. A renúncia de um estilo de vida que está ligado ao pecado. E agora a cruz, ela representa a mortificação do velho homem, e ela tem esse simbolismo rico dentro do contexto bíblico, teológico, cristão, Significa também obediência, identificação com Jesus na morte. Não é somente uma questão de cumprir mandamentos, mas de fazer aquilo que o Senhor diz, porque Ele fez muito mais por nós. A cruz representa a nossa vitória contra todo o mal. E isso você pode conferir em vários textos da Bíblia. Você pode percorrer aí, além dos textos que a gente já leu, de Gálatas 3:13, Deuteronômio 21, 22 a 23. Você também pode conferir Gálatas 5:11, 1 Coríntios 1, 17 a 25, Gálatas 6:12, Filipenses 3, 18 a 19, Colossenses 1:20, Colossenses 2:14, Hebreus 12:2, Gálatas também 2:19, Lucas 9, 23 a 25, Lucas 14, 27, Mateus 10, 38 e também Colossenses 2:15. Eu espero ter esclarecido um pouco esse tema. É um tema meio controverso, Tem muitos irmãos que continuam afirmando que a cruz é maldita, que a gente não deve usar o símbolo da cruz, mas eu uso, sem medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que foi lá na cruz que Ele conquistou a vitória que só Ele poderia nos dar. Se você entende diferente, não tem problema. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê paz e graça, em nome de Jesus. Amém.